Então, vamos dar sequência, né? Ó, só para a gente ver com o diagrama que vocês têm aí. Então, a gente fez o quê? Deixa eu pegar aqui, ó. Estão enxergando bem aí? Ó, eu tenho aqui no projeto, farm principal, né? Eu venho aqui no modo código. Observe aqui, ó. Eu criei a classe interface, certo? Que está aqui, a Inter. Não criei nenhum outro objeto, não criei nada. Só estou criando aqui os peça país, peça estado, peça cidade, certo? Aonde que está sendo criado esses itens? Aqui na interface, a classe é interfaces. Aí aqui tem os formulários que foram declarados, certo? Não é assim que a gente tem? Então, vamos fazer assim. Primeiro, eu vou criar o outro formulário de cadastro, criar eles, e depois a gente faz a amarração com o objeto. Pode ser? Para a gente ter pelo menos a parte gráfica montada e depois a gente trabalha com o objeto para poder chegar até o formulário. Tranquilo? Os ajustes que tem que ser feitos para que isso aconteça, né? Então, veja bem, eu criei os formulários. Então, dentro do diagrama, eu vou vir aqui, ó, venho aqui no botão direito, ADD, vou vir aqui em Form, Windows Form, vou dizer, vou criar lá como FRM CAD países, certo? Lá, vamos colocar cadastro, não havia estar consulta, então vou colocar inteiro, para ficar tudo mesmo padrão. Cadastro de países, certo? Aqui dentro de cadastro de países, então vem aqui em Windows, vem aqui e vou pegar ele como sendo um objeto herdado. Daí ele vem aqui e me traz a lista dos formulários que eu já tenho, certo? Neste caso, eu vou pegar baseado no form FRM cadastros, certo? Que é o que faz sentido, tá? Então, dou um OK aqui e ele criou essa opção, certo? Ah, perdão, tem um outro detalhe antes da gente criar isso aqui. Deixa eu excluir aqui. Fugiu um detalhe aqui, ó. Vou vir aqui, vou mandar deletar, ok? Ó, o form de cadastros aqui, esse formulário aqui, nós vamos ter algumas operações que nós vamos fazer. O que que são as operações? Vamos entender assim. Eu vou chegar com um formulário ali, certo? Esse formulário aqui, então eu vou criar alguns métodos que eu vou chamar, vou colocar aqui, que vão acontecer, certo? Vamos dizer assim, eu vou ter um método aqui, public virtual. Vamos entender assim, eu chego com um formulário que vai ter os atributos lá, certo? Uma operação que eu vou ter que fazer, eu vou chamar lá limpa txt. Vou limpar os campos text, certo? Estou com valores preenchidos, então eu vou limpar os campos text, ok? Esse é um método que eu vou utilizar com certeza, tá? Um outro método que eu vou utilizar, né, eu vou limpar. Então, vamos dizer lá, public virtual. Ó, vamos dizer assim, eu vou usar o mesmo TXT. Quando eu estou dizendo TXT, eu estou dizendo os campos text box lá, os text, certo? Tá? Que a gente criou uns ali, vamos ter que criar outros. Então vamos dizer assim, eu vou colocar como virtual aqui, ali eu coloquei para limpar, eu vou colocar um para carregar, carregar TXT. O que que é carregar TXT? Vamos dizer assim, eu tenho lá um objeto que vai chegar, e esse objeto que vai chegar, ele tem valores. Então, quando eu for fazer uma alteração de cadastro, por exemplo, eu preciso colocar os valores no campo text lá, não preciso? Para mostrar os valores que eu tenho. Então, eu vou chamar de carregar txt. Eu vou seguir o padrão aqui de colocar a primeira letra maiúscula aqui, tá? Além de carregar, eu tenho então limpar, tenho carregar, tá? Eu vou dizer assim, quando eu for excluir,
Eu vou popular os campos como se fosse alterar, só que eu preciso bloquear os campos, porque quando ele vai excluir, ele não pode ter os campos text liberados para ele poder modificar o valor. Ele vai excluir, certo? Então, eu vou dizer que eu vou fazer no public virtual bloqueia txt. E se eu tenho bloqueia, eu vou ter um desbloqueia. Por que é bloqueio e desbloqueio? Bom, porque o que acontece é o seguinte: eu vou bloquear o campo, mas depois que eu executar a exclusão, é o mesmo formulário que eu vou usar para incluir, para alterar e para excluir. Eu preciso ter um formulário diferente para incluir, alterar e excluir? Posso usar o mesmo formulário, concorda comigo? Vai ter os mesmos campos, não vai? Então, eu vou ter o bloqueia e eu vou ter o public virtual desbloqueia. Desbloqueia txt, tá? Tá. Ah, faltou o principal, na verdade. Bloqueia, desbloqueia, carrega, limpa. Faltou. Um método que nós vamos ter em todos os formulários, e vai existir em todos eles, vai ser o que eu vou chamar de conheça objeto, certo? Esse conheça objeto, eu vou passar, vou chamar de object. Observe que tem um termo aqui, ó, object, aqui, tá vendo? E vou chamar ele de obj. Esse objeto aqui, quando eu coloco object obj, obj é o nome de um objeto, na realidade, certo? Genérico, tá? E object é o que a gente chama de objeto pai de todos os objetos dentro do C Sharp, certo? Seria o objeto pai, e sendo ele objeto pai de todos os objetos, ele pode receber qualquer objeto, porque tudo herda de object, certo? Como tudo herda de object, então eu vou poder passar o país, vou poder passar o estado, vou poder passar os objetos aqui de modo geral. Então, esse cara é o objeto que vai ter em todos os casos, certo? Aqui é void, esse cara também void, carrega txt também é void, bloqueia txt também é void, desbloqueia também é void. O que era void mesmo? Nada. Virtual, void. Esse aqui não vai ser void. Esse vai ser string. Eu vou ter um método salvar. E esse método salvar vai fazer o quê? Ele vai, como o nome diz, vai salvar, certo? É nele que nós vamos mexer com a conexão. Primeiro vamos fazer com a lista. Estão lembrados da lista? Primeiro vamos jogar esse cara numa lista. E a ideia é, depois, no segundo semestre, segundo bimestre, a gente vai trabalhar com banco. Vai fazer o mesmo projeto que vai fazer no primeiro, só que usando o banco de dados. Ele vai salvar no banco de dados. Ok? Então, o que acontece? Aqui ele vai ter aqui salvar, tá? Esses são os métodos, vamos dizer assim, básicos que eu vou ter em todos os formulários, certo? Todos esses métodos aqui, principalmente esse conheça objeto, que é o que vai fazer com que o objeto chegue até ao formulário. E esse objeto que vai chegar aqui, eu vou ter que limpar os campos. Vou chamar o método para limpar os campos, certo? Vou mandar carregar o txt quando estiver fazendo uma alteração. O objeto, supostamente, ele estará populado, ele vai estar com valor.
e esse valor que ele tiver, ele vai colocar dentro dos campos text do formulário. Faz sentido? Tá? E eu vou ter lá o bloqueia, ele vai bloquear todos os campos TXT para ninguém poder mexer. E o desbloqueia vai liberar esses campos TXT para você poder voltar a poder editar, certo? E o salvar vai pegar os campos do text que está ali dentro do formulário e vai setar ele no objeto. Faz sentido isso? E desse salvar, ele vai pegar o objeto e daí ele vai mandar fazer a operação com esse objeto. Tranquilo? Nós vamos ter outros métodos que vão ter aí pela frente. Mas por enquanto seria mais ou menos isso. Tá? Beleza? Então, diante desse cara aqui, então eu venho aqui agora, vou pegar e vou mandar adicionar, vou colocar um novo formulário, vou chamar de FRM cadastro países, vou dizer que ele herda aqui e vou pegar do cadastro aqui como eu fiz da outra vez. E dentro da parte do código desse cara aqui, então, edit view. Vamos pegar a propriedade primeiro. O form aqui não é form by, é frm cadastro de países. Né? O name dele ficou frm cadastro países, ok? Tá? E daí o que que nós vamos ter? Então, vamos voltar lá no modo de edição. Então, aqui, ó, dentro desse, aqui é o constructor do formulário, eu vou ter esses métodos, só que em vez de usar virtual, eu vou usar override. Tem o control para substituir aqui, mas vamos deixar bem registrado aqui e todos eles viram override, certo? Então, o que acontece? Veja bem, eu tenho esse cara aqui. Na hora de fazer, então, eu vou fazer assim, eu fiz o form de cadastro de países. Eu venho aqui, vou fazer add form frm cadastro estado. Ixi, esqueci esqueci que tinha que herdar lá do formulário. Add form frm cadastro países estados. Vem aqui, herda desse cara, herda do form de cadastro. Vem nas propriedades, cadastro, estados. Aqui. Vou criar FRM, cadastros, ixi, cidades. Herda daqui, bom, de cadastros. Propriedade, cadastro, cidades. Aqui. Beleza. Tem os três formulários correspondentes, não é isso? O que que acontece? Eu venho aqui na interface, então, venho aqui, vou colocar lá, FRM, cadastro, países. O FRM, cadastro, países. Vou fazer só esse, aqui só para
vocês visualizarem. Ah, não, tem um detalhe aqui. FRM, cadastro, estados. O FRM, cadastro, estados. FRM, cadastro, cidades. Cidades ficou com cadastros? Ah, sobrou um. Tá lá. Então, veja bem. Aqui eu tenho o FRM, cadastro, países, igual, new, FRM, cadastro, países. Acho que eu vou arrumar ali o nome, cadastro, que ficou errado, tá, pessoal? Cadastro de cidades, aqui na propriedade, cadastro, cidades, interface, cadastro, cidades, FRM, cadastro, cidades. O FRM, cadastro, estados, igual a new, FRM, cadastro, estados. O FRM, cadastro, cidades, igual a new, FRM, cadastro, cidades. Ok? Criei os objetos aqui, certo? Então, o que acontece? Dentro do diagrama que a gente tem lá, eu tenho que criar os objetos, né? Faltou um método aqui dentro do consulta PY aqui, certo? O que está aqui é FRM consulta, significaria que fosse como se fosse o formulário de consulta PY, certo? Um método que esse cara aqui vai ter que ter é assim, ó. Aqui eu criei o incluir, alterar, certo? Mas todo formulário aqui eh, de consulta vai ter que colocar um form de cadastro, concorda? Tá? Então, o método que vai ter que ter aqui é um método público, public, virtual, é, void, vai ser void também, set frm cadastro. E aqui eu tenho que receber um objeto do tipo object, que eu vou chamar de simplesmente frm, tá? E o que que esse camarada vai fazer? Ó, coloquei ele no form cadastro, consulta. Vou colocar ele nos respectivos forms que eu já criei. Criei forma de consulta de países. Vem aqui, vem no código. Não tem nada aqui colocado, certo? Ó, vou colocar esse cara aqui como override, tá? E aqui eu vou ter o quê? Você espera um instante aí, terminar aqui. O que que vai acontecer aqui? Ó? Veja bem, dentro desse form de consulta de países aqui, eu vou ter aqui é o constructor, concorda comigo que é o constructor? Public, o nome da classe. Classe está aqui, formulário, consulta. Então, esse é o constructor, certo? Aqui dentro, eu vou declarar que eu vou ter, aliás, aqui dentro não. Ó, aqui eu vou declarar FRM, cadastro de países, o FRM, cadastro, países. Declarei o objeto. Quando eu declaro o objeto, ele não cria o objeto. Ele só declara o objeto, certo?
Porque a existência do objeto passa a vir a partir de que momento? O constructor. O constructor está aqui. Eu não estou construindo, observe bem, tá? A hora que eu for setar aqui, que é esse form aqui, então eu vou fazer o FRM cadastro de países recebe. Como é que era o cast que a gente fazia? O que é cast? Nós já fizemos cast? O que é cast? Observe que eu já fiz várias perguntas que a gente viu semestre passado, né? Não é à toa que LP4 depende de LP3, certo? Então, é o quê? Eu tenho o FRM, mas eu vou fazer o quê? Eu vou extrair, vou colocar FRM, cadastro de países, e ele vai extrair o objeto países do formulário que está vindo aqui, certo? O que isso significa? Significa que, vamos dizer assim, ó, eu vou fazer em mais um aqui, só para vocês entenderem. Depois, ó, esse aqui é o form de consulta de estados. Vou vir aqui no código, aqui é o constructor. Aqui eu vou declarar o objeto FRM, cadastro estados. Aqui eu vou mudar aqui para ficar. Ele permite, mas eu vou colocar com nome. E aqui eu vou fazer também o cache. O FRM recebe FRM entre parênteses, FRM cadastro de estados de FRM. Isso vai fazer com que eu extraia o objeto aqui, tá? E também não instanciei, não criei, não mandei criar o objeto, certo? O que vai acontecer? Ó, deixa eu pegar lá do form de consulta, pai. Acho que é esse cara aqui. Os métodos lá. Esse cara aqui. Então, vou vir aqui, vem no código. Ó, vou pegar esses métodos aqui, ó. Esses três aqui, ok? Vou trazer aqui no form de consulta. Aqui, ó. Eles estão como virtuais, eu vou colocar eles como override, ok? E eu vou fazer lá na interface os ajustes que tem. Então, o que que é os ajustes que vai ter aqui? Bom, aqui eu criei os formulários, certo? Criei os métodos para setar em dois deles, país e estados. Então, eu vou fazer lá, o FRM, consulta países, ponto, set, FRM, cadastro. E aqui, eu vou passar como parâmetro o FRM, cadastro de países. Eu não fiz na cidade, fiz no país e no estado, certo? O FRM consulta estados, ponto, set, o FRM cadastro de estados. Tá aqui. Aqui faltou ponto e vírgula, aqui faltou ponto e vírgula, certo? Eu setei o form de cadastro dentro do form de consulta. Quem instanciou foi a interface. Eu criei o formulário e mandei setar um dentro do outro, certo? Dentro do formulário de consulta, aqui, deixa eu voltar aqui, ó, minha barra aqui. Então, consulta de países aqui, eu tinha as opções do incluir, alterar e excluir aqui, certo? Então, vou fazer assim, ó. Ele chegou com o formulário, incluir. Então, vou fazer o FRM, cadastro de países, ponto,
Ah, desculpa, é show dialog, tá? A gente vai usar. Ó, vou copiar o mesmo para os três. Ó, tá aqui, tá aqui. Vou copiar, vou compilar. Ixi, deu erro. Ah, aqui faltou return. Se ele vai retornar, ele tem que ter. Concorda? Aqui não tem os códigos. Aliás, os cadastros, né? Que lá é cadastro. Ah, não, não copiei. Vou achar um erro de cada vez, né? Países. Não deu certo. Bom, nós vamos continuar na próxima aula. Mas aqui ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o form de cadastro, certo? Criei os formulários e setei eles. Então, aqui ele vai abrir o form. Daí na próxima aula, na segunda, né? A gente faz o cadastro do país para poder visualizar. Beleza? Deixa eu parar a gravação.